Bom dia! Muito Muito bom dia bom a dia todos. a todos. Já voltamos aí. Bom dia, amigos. Alguém me escuta? Bom dia, tudo certo? Rafael, me escutando? Escutando muito bem. Muito bom Bom dia a dia, todos. É bom uma dia alegria a estar aqui com vocês. todos. Muito bom dia, amigos queridos que estão conosco aí já cedinho, aguardando. Eu vi que Luiane estava aguardando lugar. Não sei para quem, né, Luiane? Para quem estava aguardando lugar na primeira fileira? Muito bom dia, meus queridos, que a gente tenha uma excelente terça-feira. Eu estou hoje aqui mais uma vez com o meu querido Rafael, cuja presença me alegra muito e me lembra os meus tempos de mocidade, que foram lá na SEF, na Sociedade Espírita Fraternidade, lá em Niterói, de onde o nosso amigo vem hoje para nos falar. Seja bem-vindo, Rafael. Apresente-se, por favor, para aqueles que ainda não te conhecem. Muito bom dia a todos. Obrigado pela recepção, como sempre. É uma alegria para mim me dirigir a cada um de vocês, tomar esse café da manhã com cada um de vocês. E nós aqui, vocês podem observar, eu estou aqui na sala da minha casa, ambiente propício para nós estarmos juntos. E se eu pudesse, eu receberia todos vocês aqui para a gente tomar o café juntos. Mas à distância, a gente pode conversar sobre Jesus, refletir sobre o Evangelho. Eu sou Rafael Siqueira, trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade, que agora no dia 4 de setembro está completando 40 anos. E vai ser um prazer tomar esse café junto com vocês hoje. Que assim seja, muito bem. Ontem acabamos conversando, Rafael, e eu não fiquei sabendo se você prefere fazer a prece final ou inicial. O que você Posso fazer a escolheu? prece final. Então, tá ótimo. Então, vamos fazer a inicial. Eu faço a chamada aí da prece inicial para que a gente siga no nosso estudo. Para quem está acompanhando a gente agora, nós estamos no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Vamos iniciar hoje as instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade, item 11. Vamos primeiro, então, invocar aí os nossos mentores, o nosso amigo Jesus, para começar essa manhã. Nos colocando aqui suavemente, de coração aberto para todo aprendizado, deixando de lado ideias preconcebidas, opiniões tão rígidas, para que a gente se abra à transformação do amor, que a gente permita deixar para trás o homem velho, começar o hoje e o agora, essa renovação, sem mais adiamentos, permitindo que a luz do nosso excelso amigo, o nosso governador planetário, nos ilumine para que nós também sejamos instrumentos ativos na cocriação, na desenvoltura desse planeta que necessita tanto do amor e necessita tanto do pouco de cada um de nós. O nosso pouco com Jesus seja muito e a nossa vontade seja alimentada por essa fé diariamente, a cada nova oportunidade, de novo amanhecer. Que as nossas energias alcancem cada lar necessitado, numa partilha de grandes fluidos que possam nos fazer ter um bom dia. E assim pedimos licença para começar a leitura, dando graças a Deus, que assim seja e assim será. Vamos então? Vamos lá. Então, você já sabe como é, meu amigo, a gente vai lendo, parando, Com comentando. certeza. E esse item 11, ele é grandinho, tem vários parágrafos, a gente pode ir alternando. Uma hora eu leio, uma hora A você joia. lê. Pode começar. Então vamos lá.
capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. O subitem Instruções dos Espíritos, 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, não pode entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Acho que a gente já pode dar uma parada, né, Dora? Sim. Eu gosto sempre de ressaltar, sabe, Dora, o capítulo que nós estamos estudando, porque Kardec dedica todo um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para falar sobre a fé, remontando ao próprio texto evangélico que fala da fé que transporta montanhas. E quando Jesus nos falou da fé que transporta montanhas, ele comparou ao grãozinho de mostarda. E esse grão de mostarda era o menor dos grãos. A gente às vezes pensa que é a mostarda que nós temos nos dias de hoje, aquela hortaliça, aquele grão que faz o condimento que nós colocamos no sanduíche, mas não. Era uma árvore típica da região da Galileia, que dava às margens do mar de Cafarnaum, mar Tiberíades, ou o mar da Galileia, tinha vários nomes. E o menor grão dava uma árvore de mais ou menos 3 metros de altura. Então Jesus nos diz que se nós tivéssemos uma fé pequenina, nós conseguiríamos mover as montanhas. E Jesus falava por símbolos, falava por analogias, por parábolas. Essas montanhas não são montanhas físicas, mas são as nossas dificuldades, são os nossos obstáculos, são as coisas que faceamos na vida e que uma fé robusta, uma fé ativa, pode nos dar aquele entusiasmo, aquela força de agir e de seguir em frente. Então, é esse capítulo que já inicia dizendo que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E o que Kardec quis dizer quando nos fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade? Quando buscamos e falamos que algo é a mãe aqui é o sentido de origem, ou seja, é a virtude que conduz outras virtudes. Ou seja, nós não conseguiremos desenvolver a nossa esperança e a nossa caridade se não tivermos uma origem maior, um sentimento maior chamado fé. Quanto mais nós tivermos essa fé, iniciando aqui a leitura do nosso texto, essa fé ativa, essa fé que confia, essa fé que se entrega, nós conseguiremos passar pelo desenvolvimento da vida e facear os problemas que nós vemos hoje pelo caminho. Eu acho que a gente pode começar por aí, porque se deixar eu vou falando direto. Uma delícia te ouvir sempre, Rafael. O que tiver em mente aí, por favor, compartilhe conosco, né? E como toda mãe, é uma mãe, como toda mãe, né? Como se espera de toda mãe, é uma mãe amorosa, né? É uma mãe que tem a paciência de saber que essa caridade e essa esperança, elas vão amadurecer como filhos, né? A gente espera o tempo do amadurecimento. Até que um dia esses filhos também se tornem mães, né? Ou pais. E aí é quando essa esperança, essa caridade, elas já galgaram um patamar maior, né? Em que elas possam partilhar e fazer isso desenvolver para outrem, né? Auxiliando o progresso dos outros também. Então, a gente está tudo ligado, né? Quanto maior a nossa fé, maior a nossa esperança e maior a nossa caridade. E é impossível ter fé, ser esperançoso e ser caridoso sozinho. Impossível, a gente depende dessas relações sociais, né? Então, nessa interconexão, a gente vai auxiliando o progresso de todo um grupo de espíritos, né? Nós somos auxiliados e auxiliamos. Exato. E eu costumo, sabe, Dora, sempre que eu vou fazer um estudo, sempre que eu vou estudar, buscar o significado da palavra. O que é ter fé, meus amigos que nos ouvem nesse instante, que estão tomando esse café com a gente? Porque muitos acham que ter fé é acreditar, mas ter fé é algo mais profundo do que acreditar. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o benfeitor Emmanuel, nesta obra formidável que eu deixo como sugestão de leitura, O Consolador. Ter fé é ter certeza, ter fé é confiar. E eu peço permissão para ler um trecho. Claro. Quando ele, na questão de número 354, é indagado a ele, porque esse livro aqui se deu da seguinte forma: várias perguntas que foram feitas ao seu médium, Francisco Cândido Xavier, ele direciona a Emmanuel e Emmanuel responde
àqueles que perguntam. Então perguntaram, o que é ter fé? E ele respondeu, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Ou seja, ter fé é muito mais do que acreditar. E eu costumo brincar que acreditar, nós acreditamos num time. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, todo ano os flamenguistas acreditam que o Flamengo vai ser campeão. Ter fé não, ter fé é confiar, é estar ao lado, é ter a certeza, é deixar de dizer eu acredito, eu creio para dizer eu sei. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que o melhor vai acontecer comigo. Eu sei que as coisas que hoje me visitam são para o meu bem. Eu sei que eu estou no meu melhor momento, com a melhor família, com as melhores possibilidades, com tudo para que eu possa crescer. E aí nós chegamos ao primeiro C da fé, que é o C de confiar, que é o C de certeza. Os outros dois Cs da fé nós vamos desenvolver ao longo do texto. Ai, que delícia! Fica aí então a curiosidade, né? Já tenho C de curiosidade para saber quais são os outros Cs. Muito bem. Vou ler o segundo parágrafo então, para a gente seguir. Joia. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes, fé, esperança e caridade, portanto, formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança nas realizações das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé, ela nos dá um objetivo, né? A fé é o que nos diz que dias melhores virão, e é por conta dessa fé que a gente se esforça por ser melhor no hoje. Ainda não somos, na plenitude, aqueles que fazem o bem pelo bem. É como se a gente ainda barganhasse. Eu vou fazer o bem hoje, porque amanhã eu quero colher esses frutos. Um dia, quando estivermos maduros, faremos isso naturalmente. Mas, a princípio, como aquela criança que faz aqueles exercícios, né, que tem que fazer aquela repetição até que aquilo se internalize, nós somos assim. Estamos agora exercitando, né, esse amor através dessa fé que sabe que há uma razão maior para tudo isso, mas um dia isso será natural. E essa fé, quando isso estiver natural, ela vai ser invencível, de fato, né? Porque ela não vai precisar de barganha nenhuma. Ela não vai ser aquele amor que está fazendo porque acredita que vai ter na frente uma recompensa, mas vai fazer aquele ato de amor porque sabe que é só o amor que compensa. A fé é essa certeza, né? E às vezes a gente acha que tem certeza, Rafael, mas a gente titubeia. Às vezes a gente está andando na rua, um companheiro pede ajuda e a gente ainda fica assim, devo ou não devo ajudar? Será que é um golpe para alguém me assaltar? E agora, devo ou não devo fazer a caridade, né? Um amigo muito querido, que foi um professor do estudo aprofundado da doutrina recentemente, que é o Carlos André, ele dizia isso, se a gente tivesse fé mesmo, a gente não ia ter medo do assalto. Por quê? É claro que a gente tem que se precaver, tem que se cuidar para que a gente não saia também por aí desligado de tudo, né? Mas não perder uma oportunidade de fazer o bem com medo de que algum mal aconteça. Porque se a gente está com Jesus, se a gente está bem intencionado, se algo mesmo assim nos acontecer, é porque é um aprendizado que a gente precisa passar. E vai nos acontecer, se passa a gente aquilo ou não. Se eu tiver que passar por uma experiência desagradável, ela vai acabar acontecendo, que de alguma forma eu atraí isso, ou preciso desse momento de experiência, e isso vai acabar acontecendo, eu fazendo bem ou não. Então, se eu tiver que passar por isso, que seja fazendo o bem, né? Imagina se Saulo, se Francisco de Assis, se outros tantos queridos nomes que a gente recorda, né, como mensageiros desse bem, se esquivassem de fazê-lo ou de caminhar o árduo caminho, né, que tiveram, com medo dos percalços que encontrassem.
Aí a gente não ia ter hoje, né, esses exemplos de tanta luz. Exatamente. É porque, na verdade, esse primeiro C de fé, que é o C de confiança, o F de certeza, ele só se desenvolve em nós se nós chegarmos ao segundo C, que é o C de compreensão. E o que diz o C de compreensão? As coisas na nossa vida só acontecem pela conjunção de dois fatores. O primeiro fator é a bondade e a misericórdia de Deus. Só nos acontece o que Deus deseja para o nosso melhor, para o nosso crescimento. E o segundo fator é o nosso merecimento. Tudo que nos acontece, nós estamos vinculados àquele acontecimento por uma lei maior, que é a lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação, que diz que eu semeio, eu livremente semeio, mas eu colho de acordo com aquilo que eu semeei. Ou seja, nós estamos sempre no momento ajustado, no momento oportuno, para que todas as coisas nos aconteçam. Ter fé, então, é essa certeza, mas também essa compreensão que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Que nada que está acontecendo fugiu ao seu controle. Nem a pandemia do coronavírus, nem essas várias desencarnações. Basta que a gente pegue o Livro dos Espíritos, lá na Lei de Destruição, na questão 737, e lá enxergue que tudo isso está acontecendo para que a sociedade possa avançar, para que nós possamos crescer moralmente. E aí nós vemos a grandeza de Deus, compreendemos a grandeza de Deus presente em tudo. E já que você falou no assalto, há um evento bem interessante na vida de Divaldo Pereira Franco, porque um dia ele vem ao Rio todos os anos, né? E retornando para a casa da mulher, da senhora que o alberga, no bairro do Flamengo, já era cerca de 10 horas da noite. Ele foi deparado por um assaltante. Observem, nem Divaldo Franco ficou livre de um assalto aqui no Rio de Janeiro. E a pessoa, tirando a arma, disse para ele, passa tudo. E ele, meu filho, eu sou baiano e pobre, então eu não tenho nem tudo, nem nada para te dar. E o assaltante, mas quem é o senhor que vem para a rua sem nem ter o dinheiro do assalto? Olha, eu não sabia que eu tinha que vir para a rua contando com o dinheiro do assalto. Eu até te mostro, eu não tenho nada no bolso, mas eu vou te matar. E Divaldo, com a presença de espírito que lhe é peculiar, com aquela fé que nós precisamos desenvolver, disse assim para o assaltante, olha, se você me assaltar, você vai estar me fazendo um favor, porque eu vou estar retornando para o meu verdadeiro lar, que é o lar espiritual, e ainda volto na condição de ter morrido por Jesus, porque eu estou vindo de uma palestra. Eu não estou na rua de bobeira, eu estou retornando para o meu lar, vou dormir e amanhã tem um dia de trabalhos. E ele, o senhor é assim, maluco, né? Porque vai morrer e ainda vai me dizer que eu estou te ajudando a retornar ao lar espiritual. Ele diz, é porque eu sou espírita. E eu entendo que cada coisa que me acontece na vida é para o meu bem. Eu não estou na rua de bobeira, eu estou na rua porque eu estou trabalhando no bem. Então, se isso veio a mim, é porque eu estou vinculado a esse acontecimento. Mas eu tenho certeza que você não vai me matar. E de onde vem tanta certeza? Eu estou vendo a sua mãezinha ao seu lado. E ela está me dizendo, que você vai sair dessa vida do crime, que você recentemente saiu da prisão e que agora vai se recuperar. Mas o senhor vê os mortos? Vejo sim. E ela, nesse momento, está ao seu lado. E ela me pede para que eu te abrace. O senhor vai me abraçar? Vou sim. E ambos se abraçaram. E o assaltante que ia matar Divaldo abraçou, mas abraçou com tanta força que ele disse, calma, pode abraçar com menos força, que o senhor pode me machucar. E pode soltar também, porque ao verem dois homens abraçados 10 horas da noite aqui no Rio de Janeiro, podem confundir o focinho do porco com a tomada. Ficaram amigos, Divaldo levou o assaltante para fazer um lanche na casa de sua companheira às 10 horas da noite, e o fato é que ele não foi assaltado, ele não teve medo e ainda conseguiu um emprego para aquele assaltante. Quer dizer que nós vamos ter a mesma percepção de espírito que Divaldo? Não, mas nós vamos ter fé em Deus de que as coisas só vão acontecer de acordo com a vontade dele e de acordo com os nossos propósitos. Ou seja, nada nos acontece sem que esteja de acordo com uma programação. Existe a programação para sermos assaltados? Não, não existe isso. Mas no mundo que nós estamos vivendo, nós estamos sujeitos às mais variadas vicissitudes. E o que vai dizer do nosso êxito ou não é a nossa fé em Deus. Se estamos no bom caminho, se estamos buscando fazer aquilo que nos compete na obra do bem, não devemos temer nada.
devemos seguir em frente com a fé em Deus, nos bons espíritos, no nosso anjo de guarda e fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance. Perfeito. É isso mesmo, é encorajador, né? E é nesses momentos em que a gente percebe quão a gente ainda é vacilante. A gente olha um relato desse, escuta um relato desse, né? E pensa assim, ai meu Deus, se sou eu nesse lugar, já tinha caído. Antes dele me matar, eu estava morta. Pá! Desencarnado. Só do susto. Mas é para isso que estamos aqui, né? Para refletir, para buscar dentro da gente ainda o que é que nos impede de exercitar na prática essa fé tão viva. É uma reflexão individual de cada um de nós. Vocês devem estar escutando os latidos. É o meu filho mais velho, o Chico. É um Shih Tzu, 4 anos de idade. Quando eu começo a fazer a conversa, a palestra, ele gosta de participar. Então ele começa a latir, mas já ele para. Sem problema. Aqui a gente também tem bastante cachorro aqui do vizinho. Eu só não tô com os gatos aqui hoje porque eu subi para fazer no andar de cima. Aí os gatinhos não vieram. Mas normalmente está cheio de gato aqui no café também. E os animais são muito bem-vindos, Rafael. A gente diz que eles já estão sendo evangelizados aqui. Ah, com certeza. Podemos seguir? Vamos seguir. Vamos lá. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, portanto, que essa base seja forte e durável, porque se a mais ligeira dúvida vier abalá-la, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, pois, esse edifício sobre alicerces inamovíveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é verdadeira. E aqui nós trazemos um outro aspecto sobre a fé, que é o caráter da fé raciocinada. Porque quando a gente vê o que os bons espíritos estão dizendo, e esse texto aqui de José Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862, ele termina esse parágrafo dizendo que nossa fé deve ser mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. É uma frase até difícil de compreender a princípio. O que é um sofisma? Sofisma são essas proposições da sociedade, dos homens, que a gente recebe que parece verdade, mas não é verdade. Então, a nossa fé ela deve ser de uma forma forte, firme e raciocinada, que nos permita entrever esses sofismas, essas verdades, essas falsidades com aparência de verdade, e nos permita distinguir o joio do trigo e seguir em frente. É uma fé raciocinada. O que é uma fé raciocinada? Quando pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, também nesse capítulo 19, e igualmente na contracapa, nos diz que fé inabalável é somente aquela que pode facear a razão em todas as épocas da humanidade. E o que isso quer dizer? Que em todos os instantes da nossa vida devemos nos valer de uma fé que utiliza o bom senso, que se vale da razão para perquirir dos fatos da existência. E eu gosto de explicar isso através de exemplos, porque através dos exemplos a gente consegue traduzir o que os conceitos às vezes não conseguem. Uma vez chegaram ao próprio Divaldo Franco, eu conto muitas histórias do Divaldo porque eu sempre estou com ele, enfim, criou-se um laço de amizade muito grande. Um homem chegou até Divaldo Franco e disse assim: Divaldo, eu fui num médium e ele me disse que eu estou com 7 encostos. E Divaldo, e como é que ele fez isso? Ele, por acaso, pediu para que você ficasse de costas e fez uma selfie, foi contando os encostos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não viu nenhum benfeitor, ele não viu a presença de nenhum familiar espiritual. Como é que ele conseguiu contar esses sete encostos que nós conhecemos como obsessores? E logo a gente vai percebendo que faltava àquela pessoa a condição da fé que raciocina. Porque será que aquele médium não viu nenhum benfeitor, não viu nenhum familiar e se atinha tão somente no aspecto negativo da presença espiritual? E será também que médium era aquele que dava aquela notícia negativa àquela pessoa, que ao invés de construir, ao invés de elevar, dava fatos negativos?
Então, a fé que raciocina é a fé que logica durante todos os tempos. Porque nós ouvimos muitas coisas de médiuns, de oradores espíritas, mas nós temos que submeter tudo ao crivo da razão. Nós temos que submeter tudo ao crivo do bom senso, do equilíbrio. Nós recebemos muitas mensagens e às vezes as assinaturas vêm Bezerra de Menezes, Sheila, mas será que é deles mesmo? Às vezes eu recebo algumas mensagens, deve ser do Bezerra da Silva, porque do Bezerra de Menezes não é, porque do médico dos pobres, daquele que foi o Kardec brasileiro. Então, durante todos os momentos, a gente tem, tal qual nos diz Erasto, na obra do Livro dos Médiuns, rejeitar 9 verdades para não aceitar uma única mentira. Ter essa fé que submete ao crivo da razão. Existe uma outra história, essa contada por Chico Xavier, de uma pessoa que foi até ele, em Uberaba, um pai, que uma filha iria se casar, e a pergunta que foi feita a Chico foi a seguinte: Chico, a minha filha vai se casar, e eu gostaria de perguntar a você qual a cor do vestido que ela deve usar na cerimônia de matrimônio. E Chico, que era uma pessoa muito doce, uma pessoa muito próxima, e que não dava corte em ninguém, respondeu da seguinte forma: olha, o Emmanuel, o nosso benfeitor espiritual, está aqui presente. E ele me diz que há uma outra pessoa que pode responder isso de uma forma melhor. Trata-se de Brenner. E o pai perguntou: quem é Brenner? Brenner é o costureiro que atende na rua tal, no bairro tal de São Paulo. E o que Chico e Emmanuel estavam dizendo àquela pessoa? Que a fé ainda não raciocinava, que aquele tipo de pergunta, aquele tipo de consideração não era uma pergunta típica a ser levada ao plano espiritual. Eram coisas do comezinho do nosso dia, do nosso cotidiano. Os espíritos não se importavam com esses fatos triviais da nossa vida. Aquilo era coisa para ser levada ao costureiro. Então, a nossa fé deve ser aquela fé que logica, que estabelece quais são os meus propósitos diante da vida, quais são os valores que eu devo buscar. E, sobretudo, quando se apresentam muitas coisas nos dias de hoje, eu possa saber o que é e o que não é. E, para isso, eu tenho que estudar bastante o Espiritismo, refletir bastante sobre as leis morais e participar do Café com o Evangelho. É o outro C de café, tá vendo? O conhecimento, ele faculta que essa fé tenha base, né, Rafael? A gente até falou sobre isso há alguns encontros anteriores, que essa fé raciocinada, ela é a casa na rocha. E quando você conhece o porquê, quando você tem o entendimento daquilo, você tem a resignação de compreender muitas vezes que aquele momento em que você se encontra te exige paciência, mas que você não é vítima de nada, né? E é a fé raciocinada que te impulsiona a sair dali, daquela atribulação, sem desespero e sem nenhum rancor. Porque algumas vezes, se a gente se afastar disso, a gente briga com Deus, né? Se sentindo aquele filho não amado. Poxa, parece que Deus gosta mais do Rafael do que de mim, porque o Rafael tem isso e eu tenho outros problemas. Às vezes a gente nem sabe, o Rafael pode ter mais problema que a gente, né? Mas a fé dele é tão grande que ele está sempre sorrindo, porque sabe que tudo que lhe acontece tem uma razão de ser e faz por onde tudo se amenize, né? Com amor, com carinho, com a fé, que busca sempre um amanhã melhor. Dora, você vai falando aí, as coisas vão me vindo à cabeça, eu vou começar até a anotar aqui para não perder as inspirações. Quando a gente não tem a fé raciocinada, nós nos relacionamos com Deus como quem escreve uma carta para o PROCON. Como é que a gente escreve uma carta para o PROCON? Reclamando, dizendo coisas que não são verdadeiras, dizendo impropérios, às vezes palavras de baixo calão. Por que Deus você fez isso comigo? Por que o meu familiar querido desencarnou? Por que eu estou desempregado? Por que o meu filho retornou ao plano espiritual? Ora bolas, as coisas acontecem comigo como acontecem com todo mundo. As coisas chegam até mim como chegam a todo mundo. Nós somos 7,8 bilhões de criaturas no mundo, 7,8 bilhões de criaturas que evoluem pelos mecanismos da dor. A dor representa uma ponte de aprendizado para cada um de nós. E se Deus, conforme o Livro dos Espíritos, lá na questão número 13, é um Pai de amor, de misericórdia e de justiça, Ele não nos deixa que cheguem coisas que não sejam para o nosso crescimento.
Então, quando a gente tem essa fé que raciocina, a gente passa a entender essa amorosidade de Deus, essa misericórdia de Deus, e ao invés de estar sempre reclamando, colocando o dedo em riste, postura que não nos eleva, a gente passa, tal qual Paulo nos colocou na sua epístola aos Tessalonicenses, em tudo dar graças. Que é uma postura que edifica, que é uma postura que constrói, que é uma postura que me dá alegria e paz de viver. Essa seria uma primeira consideração. E a segunda consideração, quando você vai falando, as coisas vão brotando na minha cabeça. Nada ao acaso. Sintonia, vamos lá. Exatamente. Nós estamos até combinando na cor, você percebeu isso? É verdade. Quando a gente tem fé raciocinada, a gente passa a entender a própria palavra resignação. Porque os irmãos espíritas têm uma dificuldade em entender o que é resignação. Meus amigos que tomam o café com a gente nesse instante, e porventura estão aí com um pãozinho na boca, o que é resignar-se? Muitos acreditam que resignar é aceitar. Tudo que vem até mim, eu aceito como sendo uma proposta de crescimento. Mas não é esse o sentido da palavra resignação. A doutrina espírita é uma doutrina que nos liberta, não nos limita. A palavra resignação tem que ser aceita com dinamismo. E o que isso quer dizer? O meu pai, ele já é frequentador dos Alcoólicos Anônimos há 16 anos, libertou ele do vício do álcool. E lá ele aprendeu uma oração e, por consequência, eu aprendi também, que é a oração da serenidade. E a oração da serenidade diz assim: Senhor, dai-me paciência para aceitar as coisas que eu não posso mudar, dai-me coragem para mudar as coisas que eu posso e, sobretudo, sabedoria para distinguir o que eu devo aceitar daquilo que eu posso lutar por mudar. Resignação é isso. Coragem para mudar as coisas que eu posso, paciência para, depois de tentar mudar, eu aceitar aquilo que eu não posso e, sobretudo, sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Porque há espíritas, se está vindo até mim é meu karma. Não. Karma é da doutrina hinduísta. A nossa doutrina é a doutrina das ações corajosas para viver em vida. Das ações de quem se esforça todos os dias por ser uma pessoa melhor, por ser uma pessoa saudável, por ser uma pessoa feliz. Daí a nossa fé ativa. A fé ativa é aquela que nos liberta, não aquela de quem fica dentro de casa, ó vida, ó céu, eu estou me libertando, reclamando sempre. Mas quem abre as portas do coração, mais um dia de possibilidades, mais um dia de trabalho, eu estou vivo e eu quero me pôr em ação. Excelente, é isso mesmo. Porque a fé denota ação, né? Exato. Não é omissão. Não adianta dizer, tenho fé e vou ficar aqui esperando por dias melhores. Não. Exato. É sair, levantar, sacudir a poeira e fabricar esse nosso bom dia, né? Ir à luta. É isso? Então, isso. vamos seguir para o próximo parágrafo. Eu leio ou você lê? Eu acho que eu li o último, você pode ler, né? Porque senão então, vamos lá. Monopolizando. Vamos lá. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para que penetrem nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de lhes permitirdes ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Mais uma vez, a gente reflete que é o exemplo, muito mais do que as palavras, que toca, né? Quantas vezes a gente se emociona com relatos de pessoas, né, que falam assim, olha, eu vivia essa e essa situação e eu não me acomodei, eu insisti, eu persisti e eu venci. Então é o exemplo daquela luta, daquela busca, daquela resignação, conforme o Rafael muito bem nos explicou. É este exemplo que contamina, né? Um exemplo, por exemplo, que sempre me vem à mente da mãe da menina, acho que era Eloá,
de São Paulo, cujo namorado, num acesso de ciúme, num problema psíquico que ele estava, cometeu o assassínio. E no momento em que aquela mãe estava sepultando o corpo da filha, ela fez uma oração para a mãe do garoto, porque ela ali perdia, né, separava-se momentaneamente da sua filha, mas que dor não haveria de estar no coração da mãe cujo filho foi o que cometeu o ato, né? Nossa, então ela saiu de si para fazer uma prece pela outra mãe. E aquele foi um testemunho de fé muito grande, foi um exemplo de fé muito grande. Então é nos exemplos de fé que a gente arrasta. Que exemplos de fé a gente está dando? Porque a gente também é observado, né? Os nossos filhos nos observam tanto, a todo instante. Pensa que não, Rafael, uma Clarinha já te observa muito, pequenininha daquele jeito, já está dando conta dos seus passos, né? Então a gente percebe nas mínimas coisas o quanto que os nossos exemplos de resignação, de esperança, de fé, eles conquistam, né? E eles são empolgantes. A fé verdadeira, ela é empolgante mesmo. Quando a gente está passando por uma situação, conversa com alguém, e aí alguém conta um relato vitorioso de uma situação parecida, aquilo nos alimenta, e diz assim, eu também posso conseguir, eu também posso vencer, né? E é essa fé que muitas vezes é o que nos apaixona quando a gente chega na doutrina. Aqueles que não são espíritas de berço, eles se apaixonam com esse encantamento, dá uma empolgação na gente quando a gente descobre a doutrina espírita. E é dessa fé que vem essa empolgação. A gente vê, né, aquelas pessoas transbordando daquela certeza, daquela amorosidade, e a gente pensa, eu quero ser assim também. No exemplo, né? É o exemplo sempre que arrasta. Exatamente. Bom, enquanto você falava, eu prestava atenção no que você falava, mas eu também lia todos os comentários aqui das pessoas que gentilmente estão interagindo com a gente. Eu agradeço a cada um dos comentários e tenho certeza, Dora, que esse café que você tem feito e tem abrilhantado as nossas manhãs não seria tão didático de uma forma tão interessante se as pessoas não participassem e não trouxessem as suas considerações. Deixo então o meu abraço a cada um de vocês. Eu li muita coisa aqui, li inclusive uma participação do meu amigo Eduardo Ladeira, que também é um palestrante espírita, alguém que contribui com o seu trabalho, e ele, num determinado momento, ele diz que o karma é a lei de causa e efeito. E é verdade. A palavra karma, com K, ela vem do sânscrito. O sânscrito é uma língua que muitos dizem que veio de Capela lá para a região da Índia, ou seja, é uma língua dos povos que vieram de Capela para a Terra. E essa palavra karma quer dizer reação, nos remetendo à lei de ação e reação, à lei de causa e efeito. Só que para os hinduístas, o karma é uma lei inexorável, ou seja, tudo que vem até mim eu devo aceitar porque é para o meu crescimento. Já a gente, nós os espíritas, temos a lei de ação e reação como algo que vem até mim, não de uma forma estanque, porque eu posso modificar aquilo. Os meus gestos de amor, os meus gestos no bem, podem ir a todo tempo interagindo com essa lei de ação e reação para que eu possa ir modificando a cada passo o meu destino. Não sem razão, o apóstolo Pedro escreveu na sua epístola, no capítulo 4, versículo 8, o amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja, se eu interajo a minha fé com os gestos de amor, eu vou modificando no curso da existência os atos transatos pela prática do bem. Isso é ter fé. E aí nós chegamos no terceiro C da fé. Porque nós falamos do primeiro C, que é o C de confiança, o segundo C, que é o C de compreensão, e o terceiro C, tchan, 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 é o C de caridade. Porque nós não conseguimos construir a nossa fé, erigir a nossa fé, sem esse filho da fé que chama caridade. Também não sem razão, o apóstolo Tiago, quando escreveu a sua epístola, lá no capítulo 2, versículo 17 e 18, nos diz que a fé sem obras, ela é morta. Daí vem a necessidade, nós todos os dias, experienciarmos a fé. Experimentarmos a caridade. Porque é a caridade que dirá da grandeza de nossa fé. E se palavras convencem, exemplos arrastam. Não sem razão, eu me lembro de Valdo Pereira Franco chegando muitas vezes em casa
acabrunhado, triste, reclamando de críticas que recebia das pessoas. Invariavelmente, Joana de Ângeles chegava até ele e dizia assim: meu filho, o que se passa? E quando os guias vêm até os médios e perguntam o que se passa, prepara os ouvidos, porque vem algo de ensinamento. Minha irmã, eu passo o dia inteiro fazendo palestras, fazendo estudos, e eu recebo tantas críticas. E eu recebo tantas considerações pesadas pelas redes sociais. E Joana perguntava para ele: como está a sua fé? Não a sua fé de acreditar, mas a sua fé é obras, meu filho. Porque se as pessoas não estão confiando em você através daquilo que você faz, elas confiarão em você através das suas obras. Ou seja, ao invés de só fazeres as palestras, transforma as suas palavras em obras. E daí nasceu a Mansão do Caminho, onde hoje são recolhidas mais de 3.000 pessoas diariamente. Onde Edivaldo, na condição de um pai espiritual e também de um pai biológico, ele tem mais de 600 filhos. Então, o orador Divaldo que nós conhecemos, o médium Divaldo, que já psicografou mais de 250 livros, ele tem mais de 600 filhos e erigiu uma obra onde mais de 3.000 pessoas são acolhidas diariamente. Ele transformou a fé em caridade, a fé em obras, completando esse périplo de amor perante Jesus. Então, são essas considerações fechando os 3 Cs da fé. E eu acho que a Dora agora me deixou tomando café sozinho. Voltei. Voltei. E a última consideração, Dora, é o seguinte. Quando falamos em esperança, a fé mãe da esperança, nós devemos também contextualizar a palavra esperança. O que é esperança? Muitos dizem que esperança vem do verbo esperar. Não. Esperar é quem senta e fica esperando as coisas acontecerem. Há um grande educador brasileiro, Paulo Freire, que diz que esperança vem do verbo esperançar. Porque esperançar nos traz o sentido de uma virtude ativa, nos traz o sentido de quem age, de não somente quem espera. Então, ter esperança do verbo esperançar é aquele que está em todos os momentos agindo, praticando bem. Se cair, levanta. Se errar, procura acertar. E não simplesmente se entrega à inércia. E eu me recordo, quando ainda católico era, havia uma oração no quarto de minha mãe que dizia assim: Senhor, hoje cansei-me da inércia e quero me pôr em ação. Porque ter fé ativa, a fé mãe da esperança, é estar em todos os momentos agindo no bem. Estão querendo te derrubar agora. Estão querendo me derrubar. Ainda vou me acertar aqui com essa internet, mas vamos embora. Oração no quarto de sua mãe, eu quero ouvir. Ah, tá. E a oração dizia assim: Senhor, hoje cansei-me da inércia e quero me pôr em ação. Porque a fé ativa é isso. É a fé do verbo esperança, que vem do verbo esperançar. Não é ficar esperando, mas agir em todos os momentos para que o mundo seja melhor, para que nós sejamos melhores, para que nós possamos construir novas relações. Não sem razão, a própria palavra oração. Ela é formada de 2 radicais: or, de quem ora, e a ação de quem age. Excelente. Muito, muito bom. Excelentes reflexões, muito boa. Deixa eu voltar só um pouquinho na que a Geisa colocou, que é muito pertinente, que é o seguinte: a dificuldade de compreender a resignação decorre do pouco conhecimento que temos de nós mesmos, porque quando você colocou assim, a sabedoria para distinguir, né, aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu preciso aceitar. Para a gente distinguir isso, é preciso passar por esse autoconhecimento, né? Nesse mergulho interior, porque senão a gente transforma numa psicose afetiva e aí a gente, às vezes, bate tanto a cabeça numa coisa, numa porta com tantas janelas abertas, a falta desse olhar, né, para dentro. Então, constantemente a gente está sendo convidado, a doutrina nos invoca esse convite desse mergulho íntimo, que também é um fator importantíssimo no desenvolvimento dessa fé, né? Exatamente. O processo de autoconhecimento
é aquilo que nós temos de ferramenta mais importante para nós progredirmos na vida e para nós sermos felizes. Não sem razão é a questão 919, que eu tenho certeza que é uma das mais conhecidas dos espíritas, lá no Livro dos Espíritos, Kardec indaga, qual a proposta para sermos felizes nessa vida e resistirmos ao mal? E os bons espíritos respondem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E por que nos conhecer a nós mesmos? Porque quando lançamos essas sondas na nossa intimidade, nós vamos verificar muitas coisas. Nós somos seres imortais. Nós trazemos muitas trevas e igualmente trazemos muitas luzes. E quando nós nos deparamos com as nossas trevas, não é para ficar nos culpabilizando, sentindo remorso, nos criticando ou fazendo aquela relação, e vou usar aqui até uma expressão do popular, batendo a cabeça na parede, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, mas é para a gente se aceitar e entender que cada caminhada de 1000 passos, ela começa no primeiro passo. É adotar a postura de quem, entre as próprias cinzas, vai construir um eu novo, sem renegar-se a si mesmo, mas olhando para frente. E também ratificar os próprios acertos, porque nós temos muitas coisas boas, nós temos muitos valores, e às vezes, em nome de uma falsa humildade, a gente renega esses valores. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe onde estão os nossos flancos. Aqui onde eu não ajo muito bem. Aqui eu já estou agindo de uma forma mais equilibrada. Então eu vou saber, naquele momento, onde é o meu calcanhar de Aquiles e onde é o ponto que eu já ajo com mais equilíbrio. E eu vou começar a ter a sabedoria de saber, aqui eu preciso de ajuda. Aqui eu posso pedir a ajuda de um profissional, às vezes, ajuda de alguém da minha casa espírita, um momento de reflexão, um momento de oração, um momento de investigação maior, porque nós costumamos agir no popular, de supetão, de chofre, quando a gente pode ter o tempo ao nosso favor. E nos dizem os bons espíritos que depois de uma noite de sono, depois de uma oração, depois de uma inflexão íntima, nós costumamos agir melhor. Então, ter sabedoria, a palavra sabedoria, quando buscamos a sua etimologia, ela vem de sabor. É quando nós conseguimos saborear as coisas de uma forma melhor. E ninguém saboreia uma pizza. Eu estou lembrando de pizza porque quando eu fui a Rio das Ostras, Dora me deu uma excelente pizza, comendo sofregamente, sem ir em cada pedacinho. Então, que a nossa vida seja um grande saborear de cada experiência. Porque quando nós saboreamos cada experiência, cada relação, nós vamos adquirindo sabedoria de saber quando agir, quando não agir, quando falar, quando não falar, quando silenciar, porque o silêncio é uma excelente ferramenta, e quando abrir a nossa boca, porque nos diz o apóstolo Paulo, falai o que diz a sã doutrina, e quando for preciso, também saber silenciar. Exato, perfeito. Dá vontade de fazer até um almoço com o evangelho aqui com você, Rafael, mas vamos seguir a leitura aí. Exato. Vamos seguir, agora é você, vai lá. Bom, estamos no nosso último parágrafo. Está terminando o nosso café, né? Agora é a hora daquele docinho no final. Tende, pois, a fé em tudo o que ela contém de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Bom, Dora, eu quero aí, nesse momento derradeiro, pegar dessa grande metáfora que o Espírito Protetor nos traz, dizendo que os milagres são obras da fé. E o que são esses milagres? São derrogações da lei universal? Não. Jesus próprio nos diz que não vim destruir a lei. Os milagres da fé é o entendimento de que querer é poder. Tudo nos é lícito, embora nem tudo nos convenha. Nós podemos, meus amigos, realizar tudo que nos está ao alcance. Nos tornar pessoas melhores, nos tornar pessoas mais ativas na sociedade.
e a nossa fé nos ajuda a tudo isso. Me vem à mente aqui agora o exemplo de Leon Denis, que muitos espíritas, às vezes, já leram as suas obras, mas meditaram pouco na sua vida. Leon Denis, Dora e amigos que nos ouvem, nasceu em 1º de janeiro de 1846, numa pequena vilazinha chamada Fougue, no interior da França. E poucos sabem que ele era filho de um pedreiro e de uma camponesa. Ou seja, uma vida materialmente muito, muito problemática. Teve dificuldades de estudar, com 11 anos de idade teve que começar a trabalhar, ou seja, o valor do trabalho, vendendo bens, vendendo as coisas mais simples, e se tornou um dos maiores apóstolos do Espiritismo. Se tornou aquele que, se não fosse Kardec, há uma mensagem no livro Obras Póstumas, onde ele nos diz que, onde os bons espíritos nos dizem que, se não houvesse Kardec, haveria talvez um continuador, que todos nós sabemos que seria a personalidade de Leon Denis. E em 1910, quando ele estava no auge dos seus trabalhos, ele foi visitado pela deficiência visual, e nem isso o paralisou. E Leon Denis, mesmo sem ter tido condição de estudar, fez-se autodidata, mesmo na carência material, mesmo na carência física, porque ele era praticamente cego no final da vida, ele se tornou um homem de bem, se tornou uma pessoa de propósitos, se tornou uma pessoa que praticou a caridade e nos legou obras fantásticas, como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, No Invisível, e outras tantas obras. E uma das frases que ele nos coloca no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na sua terceira parte, quando nos fala das potências da alma, é essa frase inovidável: querer é poder. Se tivermos essa fé robusta, essa fé em Deus, essa fé dos 3 Cs, confiança, compreensão e caridade, tudo poderemos fazer. Entendendo que nem tudo é bom para a gente, mas poderemos movimentar as montanhas, não as montanhas físicas, mas as montanhas do eu, o que é o trabalho mais importante, porque as nossas arenas hoje não são arenas externas, mas são arenas internas. E o que nos falta, muitas vezes, para mover essas arenas internas, essas arenas dos vícios, das dificuldades, conforme a questão 909 do Livro dos Espíritos, é a vontade. E não existe vontade sem fé, porque ambas, junto com a caridade e a esperança, são filhas de uma virtude maior chamada fé. Excelente. E aí você fechou com a ideia inicial, né? Que a fé é a mãe da caridade e da esperança. Excelente, excelente, excelente. A gente fica assim inebriado, né? Com a sua fala. Gratidão aí pelo estudo, muitas pessoas aí colocando essa gratidão, excelentes reflexões, né? A Luiane aí sugerindo que o Rafael já pode gravar podcast, viu? E o pessoal reafirmando ali os 3 Cs, que são a confiança, a compreensão e a caridade, né? Aí a gente não esquece mais, não tem como esquecer. E fica aí como se fosse quando a gente vai fazer prova e deixa assim sempre aquele lembrete para a gente lembrar, né, da fórmula. A gente faz uns macetes assim. Então, o macete para exercitar a fé são essas 3 palavrinhas aí que o Rafael deixou para a gente hoje, né? Confiar, conhecer e o exercício dessa caridade, que é o amor em movimento. Eu não vou estender mais o meu tempo, porque a gente já está aos 55 minutos do nosso café, a gente precisa seguir para o encerramento, mas quero agradecer demais o Rafael pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua vida tem sido bastante corrida, muitos compromissos, não só com a doutrina espírita, mas na sua vida pessoal, né? E a vida da gente continua fazendo as suas exigências. Então, a gente fica muito grato quando alguém consegue dispor o seu tempo. E graças a Deus, a gente tem tido todo dia um companheiro que se dispõe a estar aqui conosco, nos alimentando, né, nesse banquete espiritual que tem sido essa experiência de cada manhã. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse chat, nessa família do café, a galera que está quase que todo dia aí conversando, interagindo, partilhando.
e participando ativamente. E, sem dúvida, Rafael, o que você falou, que o que torna esse momento mais leve e mais acolhedor, sem sombra de dúvidas, é essa interação dos amigos, né, do chat, que ficam sempre participando. Isso faz com que a gente se sinta realmente numa grande mesa, tomando aquele cafezinho gostoso. Então, vou deixar com o Rafael esse encerramento. Rafael, a palavra é contigo. Fica com Jesus e muito obrigada mais uma vez. Meus amigos de Rio das Ostras, da região dos Lagos, meus amigos que estiveram com a gente nesse café de 1 hora, minha amiga Dora, que eu tive o prazer de conhecer, já não na nossa Sociedade Espírita Fraternidade, mas por intermédio de um outro grande amigo, que é Daniel Cadilli, eu só tenho a agradecer. Quando eu tenho essa possibilidade de falar de Jesus, de falar do Evangelho de Jesus, pelas lentes da doutrina espírita, é como se fosse um transbordar da minha alma. Quero ressaltar essa mensagem de fé para esses dias difíceis, para esses dias de angústias, quando escutamos falar de uma quarta onda de adoecimento, que é o adoecimento mental, o adoecimento psíquico. Sigamos em frente, meus amigos, confiando em Jesus, confiando nos amigos espirituais e sabendo que tudo tem o seu tempo, e sabendo que tudo passa. E para nós encerrarmos, já que a Dora pediu, olha, tem que ser com música, com poesia ou com uma oração. Eu escolhi uma mensagem sobre fé de uma poetisa potiguar chamada Alta de Souza, que pela mediunidade Francisco Cândido Xavier, ela nos legou um soneto chamado Jesus Contigo. E no movimento espírita, esse soneto ele é cantado. Mas se eu cantar aqui hoje, a Dora não me chama nunca mais para estar com vocês aqui, porque com essa voz de taquara rachada não seria boa coisa. Mas eu prometo recitar. E o soneto é mais ou menos assim. Se tens fé, não te aflijas a noite escura, ao coração que a lágrima domina, pois ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina, na esperança sublime que perdura. Se há crença pura te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Que esse Mestre amado, que os nossos benfeitores espirituais fortaleçam a fé de cada um de vocês e nos deem dias de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Um beijo, ó. Tchau, tchau. Beijo grande, obrigada por essa poesia que foi uma prece aos nossos ouvidos. Uma ótima terça a todos, fiquem com Jesus e até amanhã, se Deus quiser.